de Deus e não explicações. Porque quando Deus manda a prova na nossa vida, a nossa primeira reação é essa: por que, Senhor? Por que, Senhor? A nossa segunda reação: por que eu? Só comigo? Só acontece na minha vida, só acontece comigo. Não acontece na vida da Maria, do João, da Joaquina, é só bênção, vitória. Mas a minha vida é só luta, prova, dificuldade. Porque isso não acontece na minha vida, porque isso não acontece comigo, Senhor. Só acontece na vida dessas pessoas. Na minha vida não acontece vitória, é só prova, é só luta, é só sofrimento. A nossa primeira reação é essa. É quando nós exigimos de Deus explicações. Deus, por que isso? Por que o Senhor está fazendo isso na minha vida? E em vez de você exigir explicações de Deus, simplesmente creia naquilo que Ele te prometeu. Simplesmente louve o nome do Senhor. Simplesmente concentre a tua fé nas palavras de Deus. Simplesmente declare com a tua boca e diz assim: eu tenho a promessa de Deus. Ainda não chegou minha vez, mas vai chegar. Ainda não chegou o que Deus me prometeu, mas vai chegar. No tempo dele, na hora dele vai acontecer. No tempo dele, na hora dele, ele vai me socorrer. No tempo dele, na hora dele, ele vai mudar a história. No tempo dele, na hora dele, ele vai estender as suas mãos e vai mudar o quadro da minha vida. Você e eu devemos entender que Deus permite provações na nossa vida com um propósito. E um dos propósitos de Deus de nos permitir provações é para purificar a nossa fé. Deus quer que venhamos passar com alegria, com felicidade pelas provações, porque Deus usa elas para purificar a nossa fé e transformar o nosso caráter. Deus também usa as provações para também aperfeiçoar o nosso caráter. Meus irmãos, tenham grande alegria quando forem mandado para vocês várias provações, sabendo que a prova da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a esperança tendo ação completa, para que vocês sejam completos, perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada para vocês. Ele está dizendo: se alegre nas provações, que Deus usa ela com benefício de aperfeiçoar o teu caráter, de te fazer mais parecido com Jesus. Se alegre por elas. Deus também usa as provações até mesmo para nos proteger do pecado. Às vezes Deus permite provações, dificuldade, para que eu e você não se afastemos da presença dele. Uma vez o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, no capítulo de número 12 de Coríntios, versículo 7, Paulo diz: para que eu não me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então 3 vezes pedi ao Senhor para me livrar dele. Eu disse: Deus, me livra dessa prova. Deus, me livra dessa prova. Deus, me livra dessa prova. E a resposta de Deus para Paulo foi essa: então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo responde a Deus: então Deus, de boa vontade, eu me alegrarei mais ainda nas provações, na fraqueza, porque quando eu estou fraco, o teu poder na minha vida é manifestado para a glória do teu nome. Aí Paulo diz no verso 10: por isso sinto prazer, por isso me alegro, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas provações, privações, nas perseguições e na angústia por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe o que Paulo entendeu? Que Deus permitiu a prova, que ele orou 3 vezes para Deus tirar da vida dele. Sabe por que Deus permitiu e disse não para Paulo? Era para protegê-lo do pecado, do orgulho. Deus está dizendo: enquanto eu permitir você passar por esta prova, você vai permanecer humilde, você vai permanecer dependente, você vai permanecer na minha presença. Eu não quero te perder para o pecado, eu não quero te perder para o diabo, eu não quero te perder para o mundo, eu não quero que você saia da minha
presença. É por isso que eu permiti esta prova. Ela não veio para te destruir, ela não veio para te fazer mal, ela veio para te proteger, ela veio para te proteger. Pode parecer loucura, mas às vezes situações difíceis Deus manda para nos proteger, para que eu e você não venhamos nos perder da presença de Deus. Por isso entenda, Deus tem um propósito soberano nas provações que Ele permite em nossa vida. Deus tem um propósito soberano nas lutas e dificuldades que Ele manda sobre a nossa vida. E se você está entendendo, diga bem forte, glória a Deus. Deus, Ele tem um propósito soberano nas provações, nas lutas que Ele nos manda. Deus tem os seus propósitos específicos. Nós devemos entender que quando nós pedimos para Deus explicações, isso demonstra que nós não conhecemos a nós mesmos como deveríamos e não conhecemos o nosso Deus como deveríamos. Porque quando o homem e a mulher conhecem Deus de verdade e sabem que Deus está na sua vida, ele não pede explicação, ele pede promessa de Deus, ele se agarra na palavra de Deus para a sua vida, ele abraça aquilo que Deus manda. E a gente pode observar que na palavra de Deus, Abraão ouviu a palavra de Deus e imediatamente pela fé obedeceu a palavra de Deus. Porque quem tem fé e tem vida com Deus não reclama, não pede explicação. Abraão poderia dizer: Deus, mas por que o Senhor está pedindo isso? Deus, o Senhor me deu de forma sobrenatural. Deus, o Senhor me entregou meu filho, agora está mandando eu sacrificar. Não, me explique isso direito, Deus, porque eu vou fazer só se o Senhor me der uma explicação. Não, Abraão ouviu a voz de Deus imediatamente pela fé, obedeceu a palavra de Deus, obedeceu a voz do Senhor. A fé não pede explicações, a fé não pede explicações para Deus. A fé simplesmente leva o homem e a mulher de Deus a crer nas promessas de Deus, a crer naquilo que Deus prometeu, a acreditar na voz do Senhor. Quem tem fé não precisa de explicação, só precisa de promessa. E quem tem fé e tem promessa, ele sabe que no tempo certo Deus vai cumprir e realizar o que Ele prometeu. E só você que está entendendo, diga glória a Deus e aleluia. É interessante que Abraão disse no verso 5, Gênesis 22, Abraão olhou para os seus servos que acompanhavam ele e disse: Ei, vocês esperem aqui, eu e o meu filho rapaz iremos até lá e voltaremos. Abraão está dizendo: eu e ele vamos subir. Eu sei que Deus mandou eu sacrificá-lo, mas nós dois vamos voltar, porque eu sei quem eu tenho crido, eu sei no Deus que eu acredito. Eu e o rapaz vamos subir e eu e o rapaz vamos voltar para a glória de Deus. Abraão, pelo fato de Abraão ter fé em Deus, Abraão não ia voltar com morto naquele monte. Pelo fato de Abraão ter promessa de Deus e ter fé em Deus, Abraão não ia voltar derrotado naquela prova. Abraão não ia voltar fracassado naquela prova. Abraão ia voltar vitorioso naquela prova, porque Abraão tem fé em Deus e obedece a palavra do Senhor. Se você tiver fé e crer em Deus e sua palavra, você não vai sair derrotado nessa aprovação. Está o diabo dizendo ele vai ser derrotado, está os demônios dizendo ele vai ser derrotado, está a circunstância dizendo ele vai ser derrotado. Mas o crente que tem fé em Deus e crê na palavra de Deus e obedece a voz do Senhor, Deus não vai mandar uma prova para você sair derrotado. Tu vai sair mais crente, tu vai sair mais cheio, tu vai sair mais santo e tu vai sair mais abençoado para a glória de Deus. E só quem acredita nisso nessa noite, levante a mão e diga glória a Deus. Em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, no verso 17, a Bíblia diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Deus colocou ele na prova e ele obedeceu a Deus. Quando posto à prova, ofereceu Isaque. Abraão acreditava nas promessas de Deus e tão somente ofereceu
é através da descendência de Isaac que eu vou cumprir as promessas. Abraão obedeceu a Deus. No verso 19 a Bíblia diz: Abraão acreditou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Abraão, ele acreditou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentro dos mortos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Abraão está dizendo: Deus, eu estou te obedecendo, eu tenho fé no Senhor, mas eu creio na palavra que o Senhor me deu. O Senhor disse que através dele a minha descendência se multiplicaria como as estrelas dos céus e como a areia do mar. O Senhor falou que através dele a promessa seria continuada, e é por isso que eu vou sacrificar, porque eu sei que até se ele morrer, o Senhor ressuscita ele, porque o Senhor é poderoso, só para cumprir a tua promessa, só para cumprir a tua palavra, só para cumprir o que o Senhor prometeu. É assim que o homem e a mulher de Deus com fé faz. Ele sabe que Deus é poderoso, ela sabe que Deus é poderoso para cumprir, ele sabe que Deus é poderoso para realizar, ele sabe que Deus é poderoso para fazer. Não existe nada que o poder de Deus não possa realizar. E esta noite Deus, ele operará na tua vida de forma sobrenatural. E só quem crê diga glória a Deus. E eu termino agora dizendo para vocês que Deus proveu livramento para Abraão de forma sobrenatural. E eu já termino a mensagem dizendo para mim e para você hoje que nós devemos depender da provisão desse Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque no verso de número 12, Abraão disse para o seu filho: o filho olhou para o papai e disse: papai, dá a lenha, o fogo com terra, as vacas para sacrifício, mas onde está o carneiro, papai? Abraão olhou para o filho e disse: meu filho, Deus proverá para si cordeiro para o seu holocausto, meu filho. Abraão está dizendo: meu filho, pode ficar tranquilo que a nossa necessidade vai ser suprida por Deus no meio dessa prova. Abraão estava crendo que Deus supriria a sua necessidade de forma sobrenatural. No verso de número 14, quando Deus opera, Abraão disse: olha, a partir de hoje eu conheço o novo nome de Deus, e esse monte vai se chamar Jeová Jireh, o Senhor proverá. Cala a boca. Abraão, ele naquele momento aprendeu que no momento da prova o cuidado de Deus não permitirá que você pereça. No ápice, no momento mais difícil da provação, Deus virá o teu socorro para te ajudar para a glória de Deus. E Abraão, ao subir aquele monte, ele estava confiante que Deus supriria todas as suas necessidades. Você precisa confiar em Deus, que no momento da sua provação, o Deus Todo-Poderoso suprirá todas as nossas necessidades para a glória de Deus. Em que Abraão devia confiar? Não nos seus sentimentos. Ele não devia depender de outras pessoas. Abraão só precisava confiar na promessa de Deus e na provisão do Senhor. Abraão só precisava crer naquilo que Deus havia prometido e no cuidado de Deus na sua vida. Não espere nada de ninguém, só tenha fé e obedeça a voz de Deus e acredite nas promessas do Senhor, porque no meio da tua provação a provisão de Deus virá, o socorro de Deus virá, e Deus mudará o quadro da tua história para a glória de Deus. E a Bíblia diz que Deus
proveu um sacrifício que tomou o lugar de Isaac no altar. Gênesis 22, verso 12. Abraão olha para o mato, levanta a cabeça. Quando vai sacrificar o seu filho, Deus diz: não faça isso. Ele olha para frente e vê um carneiro preso pelo chifre nos matos. Deus deu para Abraão o que ele precisava. Abraão pega o carneiro, sacrifica no altar. E naquela experiência de provação, Abraão aprendeu um novo nome de Deus. Em Gênesis 17, Abraão aprende um novo nome de Deus quando ele fica 13 anos sem falar com Deus. E o nome é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas em Gênesis 22, verso 13, Abraão passa pela provação, Deus provê na sua vida, e Deus inspira Abraão, e Abraão aprende um novo nome de Deus, e o nome é Jeová Jireh. O Senhor proverá, o Senhor cuida dos seus no meio da prova, o Senhor está com aqueles que estão sendo provados, tem fé nele, obedecem sua palavra e creem em sua promessa. Não falta o cuidado da provisão de Deus, não falta ajuda, o socorro do Senhor. O Senhor proverá, o Senhor proverá, o Senhor proverá. Quem acredita que no meio da prova vai vir provisão de Deus, quem acredita que no meio da provação que você está passando vai vir ajuda de Deus, quem acredita que no meio do sofrimento que você está enfrentando, Deus enviará socorro esta noite, Deus enviará ajuda nesta noite. Levante a mão bem alto e aplauda bem forte o nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus, se coloque de pé.